Começou a se perguntar o que poderia fazer naquela situação. Pensamentos invadiram sua mente, e ele percebeu que ficar culpando o fato de não ser despertado não mudaria nada. Se ele não tomasse uma atitude, quem tomaria? Súlio fechou os olhos e pensou no que seu pai faria no lugar dele. Quando os abriu, viu o caçador possuído já se aproximando da garota. Ela gritava por socorro, mas não havia mais ninguém por perto para ajudá-la. O caçador estava prestes a atacá-la, e Súlio viu o desespero nos olhos dela. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção à criatura e, com a ajuda de um extintor de incêndio, conseguiu repelir o ataque do caçador. Seu ato de bravura salvou a garota de uma morte certa. Súlio sabia, no fundo, que seu pai teria feito o mesmo. Ele jamais deixaria alguém em apuros. Enquanto recuperava o fôlego após o ataque, Súlio recebeu uma notificação mental, como se fosse parte de um jogo. Ele havia cumprido todas as condições da missão secreta, Coragem dos Impotentes. De repente, ele lembrou-se de um sonho que tivera há muito tempo, um sonho que parecia tão real quanto o momento atual. No sonho, ele estava em um mundo semelhante a um jogo, onde usava luvas de ataque poderosas para lutar contra monstros que se tornavam cada vez mais fortes. Para derrotá-los, ele precisava se adaptar, encontrar novas habilidades e métodos. Com cada batalha vencida, Súlio aumentava seu nível, ficando mais forte a cada confronto. Quanto mais poderosos eram os monstros, mais habilidades ele desenvolvia, até que, eventualmente, ele chegou ao nível final, onde o monstro mais forte de todos o aguardava. Súlio lembrava-se nitidamente de que o chefe final daquele nível era incrivelmente poderoso. Embora fosse seu inimigo, a força do chefe lhe causava respeito e até uma certa inveja. E, por alguma razão, o chefe final era alguém que Súlio não queria derrotar. Ele não conseguia lutar contra ele. Esse monstro final era seu pai. Ao ver seu pai naquela projeção onírica, Súlio soube que jamais poderia destruí-lo. Talvez fosse apenas uma projeção de seus desejos, do pai forte e inabalável que ele sempre admirou. Súlio se perguntava como seu pai havia conseguido tamanha força. De volta à realidade, Súlio segurava o extintor de incêndio nas mãos, salvando a garota do caçador enlouquecido. Mas seus pensamentos ainda estavam focados em seu pai, se perguntando o que ele faria em uma situação tão anormal. Com determinação renovada, Súlio correu em direção ao monstro, decidido a enfrentá-lo. Se seu pai estivesse ali, ele certamente encontraria um jeito de salvar todos. Agora era a vez de Súlio fazer o mesmo. Como ele lidaria com o caçador que queria destruí-los? O corpo do caçador estava completamente envolvido por chamas azuis que o haviam consumido por completo. Ele ficou insano e começou a infectar outras pessoas, transformando-as em monstros semelhantes. Súlio lutou contra o caçador com todas as suas forças, usando o extintor de incêndio para impedi-lo de morder e infectar os outros alunos na sala. Ele sabia que, se estivesse no lugar do pai, ele teria se sacrificado para salvar uma pessoa inocente, então decidiu fazer o mesmo. Mesmo conseguindo afastar o caçador, Súlio percebeu que precisavam encontrar um lugar seguro imediatamente. Ele sabia que sua resistência não duraria muito e agora estava sem saber o que fazer. Ele sempre ouviu dizer que pessoas não despertadas não podiam ferir monstros sem magia. A realidade o atingiu. Ao correr para salvar a garota, ele havia sido imprudente e colocado sua própria vida em risco. Sem magia, ele não teria como parar o monstro. Foi então que ele notou algo estranho. O monstro não caiu. Era como se estivesse suspenso no ar. Súlio não conseguia entender que tipo de magia estava em ação. Quem poderia ter tanto poder? Ele olhou para a garota, que também estava imóvel, congelada no tempo. Tudo ao redor havia parado. Atônito, ele recebeu uma notificação que ainda não tinha sido aberta. Chocado, Súlio percebeu que o tempo havia congelado à sua volta. Seus pensamentos corriam rapidamente enquanto ele abria a notificação. Ela dizia que ele havia completado a missão secreta, Coragem dos Fracos, com sucesso, e o sistema agora lhe oferecia a chance de se tornar um jogador. De repente, Súlio percebeu que aquilo era como no sonho que ele tinha tido, no qual ele lutava contra seu pai na batalha final. Se aquilo era realmente como seu sonho, ele não podia recusar a oferta de se tornar um jogador. Súlio sorriu e confirmou sua escolha. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente, mas estava pronto para isso. O sistema o parabenizou por se tornar um jogador e o recompensou por completar a missão. Ele recebeu o feitiço poderoso concedido pelo mago Aru. A partir daquele momento, estaria sempre em boa saúde. Súlio também recebeu um aprimoramento de longevidade, tornando-se imune a todas as doenças, venenos e efeitos negativos. Mas o sistema o avisou, aquilo não era um sonho. Ele deveria ser cauteloso, pois só tinha uma vida. Ao olhar para suas novas estatísticas,
Sulio percebeu que a janela do sistema era exatamente como em seu sonho. Ele estava feliz e o sistema o notificou sobre uma nova missão. Ele precisava destruir os Mistborn, caçadores despertados que foram infectados pelas chamas azuis após uma tentativa fracassada de limpar o portão. Assim que terminou de processar todas as notificações, o tempo voltou ao normal. Ele olhou para a garota e disse para ela correr o mais rápido possível. Agora, Sulio podia ver as inscrições acima da cabeça dos caçadores, indicando que todos haviam se tornado Mistborns que ele precisava destruir. Eles não eram mais humanos comuns. Sulio viu 2 desses seres demoníacos correndo em sua direção, prontos para destruí-lo. As pessoas sobreviventes corriam em busca de segurança. Ele, por outro lado, permaneceu calmo, esperando que eles se aproximassem. Agora que tinha despertado, sabia que possuía magia suficiente para destruir os monstros. Decidiu então testar esse novo poder. Com o extintor de incêndio em mãos, Sulio golpeou o primeiro monstro que o atacou, jogando alguns metros para trás. Jogou o